3 horas. André Ventura, boa noite. Eu sou a Teresa Freire, são 3 da manhã, hora de atualizar a informação. André Ventura define a reforma laboral proposta pelo governo como uma escravatura moderna. Em entrevista à CNN Portugal, o líder do Chega garante que é contra as alterações à lei do trabalho. Porquê é que o Chega é contra esta reforma laboral? Porque isto é a escravatura moderna. Isto é querer tornar as pessoas escravas, supostamente ao abrigo de uma ideia de produtividade, de direito. Também temos uma facilitação de despedimentos que não é aceitável. Também temos uma facilitação do outsourcing, muito para lá do que o Passo Escolha até fez. Isto não é aceitável. Isto é escravatura. Ser de direita não é aceitar a escravatura. E vai mesmo insistir na diminuição da idade da reforma, é o que garante André Ventura, que sobre as críticas de Passos Coelho à falta de reformas estruturais pelo executivo de Luís Montenegro, afirma que o antigo primeiro-ministro está certo em quase tudo o que diz. Eu acho que o Dr. Pedro Passos Coelho, é muito útil, quer à direita, quer à esquerda, quer ao centro. É útil porque pensa por ele próprio e tem pensamento político. E nós hoje precisamos de atores que têm pensamento político. E isto aplica-se, quer gostem do que o Chega propõe, quer não gostem do que o Chega propõe. Portanto, acho que isso é positivo. 2. Acho que Pedro Passos Coelho tem muita razão, diria talvez 85%, na minha perspectiva, não tem em 15%. E, portanto, isso faz dele um bom ex-político, neste caso, porque é alguém que, para além de pensar pela cabeça dele, consegue apontar 3 ou 4 coisas importantes, como a falta de reformismo do governo. André Ventura, em entrevista esta noite à CNN Portugal. O PS acusou o governo de estar a fazer o contrário do que o SNS precisa para melhorar as condições de resposta nos hospitais públicos. A dirigente socialista, Maria Antónia Almeida Santos, acusa o primeiro-ministro de escolher uma estratégia errada, falta de planeamento e de desvalorizar o órgão que gera saúde. O governo, em nosso entender, tem feito o caminho oposto àquilo que é preciso fazer. A desvalorização da direção executiva, as demissões, a desorçamentação expressiva que aconteceu até já em março, que foi preciso fazer uma injeção financeira nos hospitais e também todos sabemos que não há planeamento. Portanto, sem estes instrumentos não há autonomia nem boa gestão, não há competência. Infelizmente, o Sr. Primeiro-Ministro mostrou incompetência a gerir estes setores. O Sr. Primeiro-Ministro é o primeiro e último responsável por esta situação. Maria Antónia Almeida Santos, que é uma das porta-vozes do PS para a saúde. O Bispo de Leiria Fátima critica a demora no apoio às populações mais afetadas pela depressão Christine. José Ornelas alerta para um excesso de burocracia que acaba por causar constrangimentos na resolução de problemas. A reparação estrutural e a ajuda que as pessoas e as famílias e as estruturas locais precisam, isso tem vindo a ser lento. Deve-se também, acho, à morosidade de processos que foram criados e que não ajudam. Eu sei de instituições que já têm o provimento das verbas necessárias, mas que depois embatem com outras regras que não permitem que se chegue ao... Estou a falar de casos concretos. E isto é generalizado. O Bispo de Leiria Fátima, a zona mais afetada pelas tempestades, que alerta ainda que os processos para a distribuição dos apoios têm de ser mais claros. Na atualidade internacional, o Irão afasta qualquer acordo com os Estados Unidos, depois de Donald Trump ter rejeitado a proposta iraniana. É o que admite o governo de Teherão na rede social X. O principal negociador iraniano rejeita a possibilidade de alterar as propostas enviadas à administração norte-americana, medidas essas que Trump considerou despropositadas. O presidente norte-americano está a caminho da China para falar do Irão e também das relações comerciais entre os dois países. O presidente norte-americano promete um encontro positivo com Xi Jinping, ainda que descarte novamente a ajuda da China para resolver o conflito iraniano. Eu não acho que precisamos de ajuda nenhuma com o Irão. Nós vamos ganhar de uma maneira ou de outra. Vamos ganhar de forma pacífica ou não. A força marítima deles desapareceu. A força aérea deles desapareceu. Todos os elementos da máquina de guerra deles desapareceu. Nós vamos vencer.
Com expectativas elevadas para a visita a Pequim, o líder dos Estados Unidos defende que o presidente chinês é um bom amigo. Ele é um amigo meu, ele é uma pessoa com quem nos damos bem e eu acho que vamos ver coisas boas a acontecer. Esta vai ser uma viagem muito entusiasmante. Muitas coisas boas vão acontecer. Donald Trump, em declarações aos jornalistas nos Estados Unidos, antes de partir rumo à China. Chegou esta terça-feira a Portugal um grupo de famílias que foram vítimas da guerra da Ucrânia. Foram recebidos pela Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, uma iniciativa que decorre no âmbito de um projeto promovido pelo Ministério da Defesa e pelos veteranos de guerra na Ucrânia. O objetivo é apoiar as famílias de militares e vítimas de guerra. Marta Caramelo Nobre. E não é a primeira vez que Portugal acolhe mães e crianças ucranianas em programas semelhantes. Desta feita, 18 crianças e 14 mulheres, na maioria dos casos viúvas, da região de Dnipro, uma das mais fustigadas pela guerra. Durante 2 semanas vão ficar a residir num centro de reabilitação em Santarém. Vão ter acesso a acompanhamento psicológico, fisioterapia e atividades lúdicas e culturais num programa orientado para a recuperação emocional. A ministra Margarida Balseiro Lopes sublinha a importância do apoio a este tipo de iniciativas. A verdade é que estas pessoas chegam a Portugal e conseguem dormir 2 semanas sem o som de sirenes ou sem necessidade de irem para abrigos. E esta tranquilidade, esta hospitalidade que o povo português obviamente também é muito nosso, esta sensação de paz que conseguem ter nestas 2 semanas. E chegam mais grupos antes do verão, diz a embaixadora da Associação dos Refugiados Ucranianos em Portugal, Teresa Leal Correia. Temos expectativa não só de um terceiro grupo de senhoras e crianças, como de militares. Para estas famílias, a viagem representa mais do que uma deslocação humanitária. É uma pausa num possível percurso marcado pela perda, pela incerteza e pela violência de uma guerra que continua a deixar marcas na sociedade ucraniana. A repórter Marta Caramelo Nobre, que esteve a acompanhar a chegada das famílias ucranianas marcadas pela guerra ao aeroporto de Lisboa. Notícia de fecho deste jornal. Informação volta às 3h30 com a síntese de notícias.